Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Nesse período, confinados, período de quarentena, a gente está aí preso, sem poder sair de casa, sem poder ir ao shopping, fazer compras, aproveitar aquele período de promoção. Mas olha, uma dica para você, fica em casa pelo amor de Deus, não saia em hipótese nenhuma, é para o seu próprio bem e para o bem das pessoas que você ama. Aproveitando, o momento aí, o assunto da aula de hoje é sobre matemática financeira. E aqui eu vou tratar alguns temas como porcentagens, juros simples e juros compostos. Temas muito frequentes nos vestibulares e no Enem. Então, aproveita a aula de hoje e segue as dicas que eu vou dar aqui. Como você pode ver aqui na minha lousa ultramoderna, que inclusive aproveitei esse período de quarentena, comprei numa promoção, assisti numa promoção, comprei, veio com frete grátis e vou aproveitar aqui para trazer algumas informações importantes para vocês. Então, para você que ainda tem dúvida, alguma dúvida nesse assunto, porcentagem, juros, se liga nas dicas que eu vou dar aqui para você. Tem muita gente que gosta de calcular a porcentagem usando regra de 3, outros gostam de usar com fração de quantidade, outros até multiplicando com números decimais. Então, a ideia que a gente precisa ter em mente é que porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Então, aqui trouxe taxa percentual para vocês. 1 centésimo, observa aqui o denominador 100, 0,01 representa 1%. 25 centésimos, novamente o denominador 100, 0,25, 25%. 75 centésimos, outra vez, denominador 100, por cento, 0,75, 75%. Então, Getro, como é que a gente pode fazer para calcular uma porcentagem? Simples. Como eu falei, as formas são várias aí que você pode encontrar. Eu vou fazer pelo método da fração de quantidade, que eu acho um método bem simples e a gente consegue calcular a porcentagem sem nenhum problema. Então, 25% de 200, aí você vai lembrar que 25% é 25 centésimos. Cara, pensa então no seguinte, eu vou multiplicar 25 vezes 200, que vai dar 5.000. Como o denominador é 100, então 5.000 dividido por 100, a gente pode simplificar essa fração, cortando esses zeros, e aí sobra para a gente 50. Representa o que é isso? Representa aqui 25% de 200, então é 50. Pegou essa dica? Beleza. Então vamos lá. Aumento e desconto. Então, essa ideia que eu vou trazer aqui para vocês de aumento e desconto também é muito usada, inclusive no nosso cotidiano, quando a gente tem que pagar algo que pagou fora do prazo e aí recebe um aumento, tem uma taxa ali que você vai ser cobrado, ou então quando você vai aproveitar um período de promoção para comprar e aí tem um desconto. Então, é algo também muito comum em nosso cotidiano. Então, aqui coloquei um aumento de 25% de 500. Então, a gente pode fazer também de várias formas. Eu vou trazer uma outra forma de a gente pensar, que é o seguinte. Se eu considerar que 500 é o meu valor total, 100%, então a gente vai ter 100%, como é um aumento, então a gente tem aqui mais 25%. Então, 100% mais 25% vai dar 125%. Como é uma fração cujo denominador é 100, então o resultado final, 1,25. Então a gente pode calcular 1,25 de 500, que vai dar exatamente 625. Então, quando a gente fala de um aumento de 25% de 500, a gente está falando de um resultado final, R$ 625. Já com o desconto, observa aqui o que eu fiz. Nós temos 25% de desconto de R$ 500, então a gente vai considerar também que R$ 500, 100%, então 100% menos 25%, já que se trata de um desconto, então a gente tem 100 menos 25, 75%. Então estou calculando apenas 75% do valor observado, que no caso aqui é R$ 500. Então, transformando em um número decimal, 0,75 de 500 multiplicado por 500 vai dar aí R$ 375. Então, quando você tem um desconto de 25% de 500, você vai pagar R$ 375.
Continuando a nossa aula de matemática financeira, eu posso falar de juros simples também. Agora, em juros simples, a gente vai observar que nós vamos ter sempre um valor inicial, que a gente vai chamar de capital. Esse valor inicial, ele vai ter juros ao longo de um período e vai sendo acrescido a partir desse capital inicial. Então, a característica dos juros simples é que toda a transação, toda a capitalização é feita em cima de um valor inicial. Eu comecei aqui, para a gente citar como exemplo, começando com R$100. Então, nós temos 20% ao mês, quer dizer que cada mês que vai passar, a gente vai ter um acréscimo de 20% em relação ao valor inicial de R$100. Então, calculando 20% de R$100, a gente encontra aí R$120. Quando passa para o segundo mês, 2 meses depois, a gente vai ver que 20% de R$100, lembrando que é sempre em cima do valor inicial, a gente tem, então, um valor final de R$140. Então, 20% de R$100 é 20. Então, no primeiro mês, acrescentou 120. No segundo mês, mais R$20 em cima de 120, que tivemos aí um resultado final de R$140 após 2 meses. Então, a grande sacada que a gente tem que ter aqui em juros simples é que a taxa de juros ela incide sempre sobre o capital inicial. Tá aqui as duas equações, né? A de juros, capital, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo período, pelo tempo que foi aplicado esses juros. Eu gosto sempre de já dividir por 100, porque tem algumas pessoas que esquecem que a taxa ela é por cento. Então, é sempre importante a gente não esquecer de dividir por 100. Já o montante, que é o acúmulo do capital e dos juros. Fica aí a dica de juros simples. Já em juros compostos, é um pouco diferente. Agora a gente vai ter uma aplicação de juros sobre juros. Então, a gente vai começar com os mesmos R$100, capital inicial, mas aí a gente vai aplicar 20% ao mês e 20% de 100, a gente já viu, é R$20. Então, quando chega no primeiro mês, a gente vai ter um valor de R$120. Agora, eu vou aplicar novamente uma taxa de 20%, só que agora não em cima do valor inicial, e sim do valor acumulado. Então, a gente vai aplicar 20% em cima de R$120. E R$120, 20% de R$120, a gente vai observar que multiplicando, né, pela dica que eu já dei em porcentagem para vocês, multiplicando por 1,2, a gente vai encontrar R$144. Então, veja a diferença de juros compostos para juros simples. A taxa de juros é aplicada em cima de um valor inicial e aqui a taxa é sempre aplicada em cima de um montante acumulado. Então, a gente tem o fator aqui de multiplicação, 1 mais I, e agora a gente fala do montante final, que é capital, né, mais esse fator que a gente multiplicou, elevado ao período que foi realizada essa transação. Então, fica aí as dicas para vocês, porcentagens, juros simples, juros compostos, temas sempre muito importantes para a gente estudar, porque certamente vai estar na tua prova de vestibular e vai estar no Enem também. Um forte abraço para vocês, até a próxima.